Olá, amigos empreendedores e empreendedoras do meu Brasil. Agora nós vamos fazer a linda costela minga. Essa costela deu 9,7 kg. Hoje está custando R$ 16 o quilo. R$ 16 o quilo. Então, 9 kg, 700 vezes 16. Dá R$ 155,20. Quantos pedaços a gente vai fazer aqui de 2 kg? A gente vai fazer 4 pedaços de 2 kg e um pedaço de 1,7 kg. Esses 4 pedaços de 2 kg a gente vende a 80 e um pedaço menor a gente vai vender a 60. Então a gente vai fazer 320 mais 60. A gente vai fazer R$ 380 menos 155, dá R$ 225 de lucro uma peça de costela dessa aqui. Claro que isso é bruto, tem um assa fácil, tem o sal grosso, tem o papel alumínio, né, tem o carvão, né? Dá para você assar ela só no carvão, dá para você assar ela na máquina de grelha, dá para você assar ela na máquina de espeto. Marcelo, eu tenho uma máquina de espeto, vendo 30 frangos por semana e quero agregar a costela. Como que eu faço? Não tenho condições ainda de comprar uma máquina da Beto Churrasqueira Bafo, mas eu tenho uma ideia e quero fazer e meus clientes estão pedindo. Não tem problema, manda fazer uma de tambor, bem bonita, bem feitinha. Você, no sábado, você vai assar no domingo para vender. Você só trabalha domingo. No sábado você assa todas elas na sua churrasqueira de espeto, tira elas, deixa não coloca em caixa térmica nada, deixa no assa-fácil lá. Se não tiver no assa-fácil, coloca o assa-fácil novo, deixa no assa-fácil. Aí no domingo você põe ela para esquentar na sua churrasqueira de tambor, com um assa-fácil que ela vai dourando, vai ficar sensacional. Então dá para agregar. Eu tenho a máquina de grelha, posso fazer a mesma coisa, a minha máquina é pequena. Também posso assar tudo no sábado, deixo no assa-fácil, aí no domingo eu coloco na máquina de bafo e vou trabalhando com ela. Vamos lá agora como que a gente vai fazer ela. Já deixei ela descongelar. Marcelo, eu ainda não tenho CNPJ, estou comprando no supermercado. Pede para o açougueiro do supermercado cortar para você de 2 kg padrão, né? Não deixa passar e nem faltar. Ah, eles são chatos. Às vezes, alguns cortam pra gente aí do jeito que a gente quer, tá? Se você pedir com carinho, ele vai fazer para você aí, deixando com 2 kg cada um. Aí você não tem erro. Marcelo, e se eu comprar a peça inteira? Como que eu faço para cortar ela que eu vou saber que vai dar 2 kg certinho? Eu vou te ensinar agora aqui para você não errar. Vou mostrar para vocês aqui também cortando como que eu faço para acertar o peso. Você vai medir a costela aqui, ó. Tá vendo a grossura dela? Então eu tô vendo que ela tá bem, uma costela bem grossa, bem carnuda, né? Como que eu vou saber para dar 2 kg? Eu acompanho aqui o corte dela aqui, ó. Eu tiro um palmo aqui mais ou menos, palmo fechado, né? 4 dedos aqui, ó. Marco bem, corto com a faca primeiro. Não tem a serra elétrica, dá pra mim cortar com a serrinha manual? Dá sim. Corto bem a carne, daí eu venho com a serrinha manual, ó. Ah, eu tô sozinho, não tem ninguém pra segurar pra mim, não tem problema, se vira. Tem que se virar nos 30 aí, ó. Cortou o osso, dá uma quebradinha aqui, ó. Só mais uma passadinha com a faca. Tá. Virar. Com a própria faca eu já consegui separar aqui o osso dela. Agora vamos tirar a prova dos 9. Vamos ver se ela deu 2 kg. Ó, deu 1,8 kg. 1,8 gramas. Ó. Então, tá no padrão. Vamos cortar mais uma aqui. Só pra gente ver se eu acerto alguma aqui de 2 kg. 2 kg. Ó, mais uma. Um palmo. Aí, ó, essa eu acertei. 2 kg certinho. Vamos pôr a balança aqui pertinho pra vocês verem aí. Cortei ela com 2 kg. Será que eu vou conseguir parar? Aí, ó. Tá dando pra ver?
2 quilos e 30 gramas aí, ó. Vou trazer aqui, ó, 2 quilos e 30 gramas. Traz aqui pra ver. Tá dando pra ver aí? 2 quilos e 30 gramas da costela. Aí. Então você vai cortando assim, ó, um palminho, um palmo da grossura. Se for mais fina, daí você tem que aumentar a grossura do palmo. E você não vai conseguir errar aí, você só vai acertar o peso. Tá? Então, 2 pedaços, vamos pro terceiro agora. Terceiro pedaço da costela. Ver se a gente vai acertar de novo mais 2 quilos. Não tem erro. Marcelo, mas não tem base nenhuma. Mas ó, é um palmo, ó. Vamos de novo aqui, ó. Aí, ó. 1.900 gramas, ó. Tá no padrão. Marcelo, nosso cliente vai no mercado e compra uma costela de 2 quilos. Hoje paga R$30. Por que ele pagaria 80 pra gente? Se depois de assado uma costela dessa, vai dar mais um pedaço aqui. 1,830 kg. Mais um pedaço aqui. Sobrou o último pedaço aqui também, que vai dar 1.900 também. Então a gente fez 5 pedaços, tá? Como eu vinha falando, por que o cliente nosso vai pagar R$80 num pedaço de costela desse, assado, bonito, temperado, já pronto, sendo que se no mercado ele vai pagar só R$30 aí, R$35 em 2 quilos. Por quê? Porque ele vai ter que pegar uma costela dessa no supermercado congelada, vai ter que deixar descongelando, vai ter que pôr sal grosso, vai ter que temperar, vai ter que ficar 4 horas no forno dele. Se ele morar em apartamento, o apartamento dele vai virar uma estufa, porque esquenta. Ah, claro que de vez em quando a gente pode comprar e fazer em casa, um churrasquinho e tal. Mas por que a gente trabalha com a costela, com o cupim, com a fraldinha? Porque são carnes que são difíceis de fazer. Então é por isso que a gente se especializa e faz para fazer dar melhor para o nosso cliente. Então, tá falado da costela aí, agora como que a gente vai temperar ela? Você pode passar um fio de óleo, né? Pega essa faca ali pra mim. Um fio de óleo por cima aqui dela, ou uma margarina. Vai usar o nosso tempero com sal grosso completo. Tempero com sal grosso, com as ervas finas aqui. Você pode usar só o açafácio, se você já tiver experiência aí de trabalhar só com o açafácio, ou você pode trabalhar com o açafácio e o papel alumínio, se ainda você não tiver muito craque aí no açafácio. Marcelo, cabe 2 pedaços de costela em cada açafácio. Posso colocar para economizar açafácio? Não só pode, como deve. No caso aqui, ó, vou colocar 2 pedaços de costela, economizei um açafácio. Então tudo isso aí é margem de lucro para sua loja. Não precisa colocar em um. Se cabe 2, coloca 2. Aí você amarra com o arame, né, que vem no próprio açafácio aí. Plastiquinho, pode ir no fogo? Pode, senão eu não venderia, né? Você pode assar de duas assim, ó, não tem problema nenhum. Você ganha dinheiro economizando um açafácio. Como que eu asso ela na churrasqueira da Beto Churrasqueira? Começo do mesmo jeito lá, deixar ela esquentar bem, bastante carvão. Depois que ela estiver bem quente, você vai entrar com a costela com o osso para baixo aqui, ó. Deixar cozinhando aí toda hora, de hora em hora, olhando o carvão e acrescentando, olhando o carvão e acrescentando. Depois que você quer ver que o saco está bem inflado, você vai jogando uma aguinha por cima para ele dar uma murchada. Daí você vai vendo, até na hora que você vê que ela está no ponto de virar. Depois de umas 3 horas, virou, deixa mais 1 hora, 2 horas ali dourando. Aí você desvira, tira. Aí você vai pegar essa bandejinha aqui de marmitex de 1 quilo cada um, 1,5 kg, né, perdão.
marmitex de 1,5 kg, depois de assada já, coloca na bandeja, junto com as batatas e mantém aqui na churrasqueira abaixo para manter quentinho. Processo na máquina de frango é ao contrário, você começa ela com o osso para cima, tá? Sempre com o osso para cima e a carne para baixo, e deixa aí as suas 5, 6 horas assando. Minha costela fica dura. Costela ficar dura é questão de tempo. Estourou o açafate, tira e troca. Não deixa assim que ela vai ficar dura também. Então, é tempo, paciência e controle. Então tá aí mais um trabalho com frutos assados para vocês terem aquela costela deliciosa aí na sua loja. Valeu!